Vamos conversar com a Erika Hilton? Vamos, bora. Vai, só pra dar uma aquecidinha. Que isso? Erika Hilton, pra cima da dinâmica, definições em uma palavra no Política em Minutos. Vamos lá, deixa eu ver. Eu falo uma palavra, a senhora faz uma definição em relação àquilo. Pode ser? Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, uma definição para Nicolas Ferreira? Nossa, será que eu posso falar essa palavra na televisão, gente? Merda. STF. Necessário. Aborto. Legal, preciso. Estupro. Abominável. Estuprador. nojento, escroto, É asqueroso. uma palavra só, Ok. não consegue. Precisamos discutir isso. Ainda escala 6 por 1. Urgência, necessidade. Lula. Presidente do Brasil, mais uma vez, o melhor Nossa, ela não presidente que o Brasil já consegue, teve. Flávio Bolsonaro. Uma piada. Enfim, novo mandato de Erika Hilton. Mais um estouro representando os interesses do povo brasileiro. Deputada, mais uma vez, eu falo uma palavra. Bosta. Vai, vamos falar de Lula, vai. Põe na tela. Lulinha, Põe na pera. tela. Vamos lá? Lula pratica misoginia ao vivo no Jornal Nacional contra Renata Vasconcelos. Vamos lá. Vamos ver. Bilhões de reais. E além do tamanho da dívida, o problema é a direção Aumenta aí. que ela está tomando. A gente chama de trajetória da dívida. Nossa, mas tá baixo mesmo aqui, hein? Tá no máximo. É do vídeo, tá, galera? Ah, mas aumenta um pouquinho aí Não pra tá mim. no máximo aqui. Eu não- Pra mas- você eu vou aumentar, peraí. Vai. Bilhões de reais. E além do tamanho da dívida, o problema é a direção que ela está tomando. A gente chama de trajetória da dívida. No seu governo, a dívida disparou 10 pontos percentuais, atingiu 82% do PIB. E essa trajetória, ela Cara dele. pressiona os juros que encarece o crédito, que dificulta o investimento e que pesa no bolso das famílias. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos 4 anos. Então, eu quero saber do senhor quais são as suas metas e para que percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida? Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente, Renata. Você pode dizer, presidente Lula, Pausa aqui. o senhor, Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor... Ó, vocês da imprensa, que vocês ficam aí se ajoelhando pro Lula. Ah, o amor venceu. A Renata faz uma pergunta completamente profissional pro Lula sobre algo preocupante. A dívida brasileira. O cara começa a pergunta condenando a resposta condenando a pergunta. O cara começa a resposta dele. Ó, uma jornalista como você deveria mudar a forma de fazer pergunta. Isso aqui mostra o autoritarismo, tá? Dessa gente. Vocês aí de esquerda, ai, eu amo liberdade de imprensa, eu amo a democracia. Vocês estão votando num cara que começa uma resposta importante condenando a pergunta, velho. Meu Deus, vamos ver onde vai chegar essa resposta. Vai lá, dá play. foi o único presidente na história do Brasil que fez superávit primário durante 8 anos do seu primeiro mandato. Pausa. Você tá falando dos... Nossa, velho. Pera. Cara, mexe na mal, posição mal, desse depois vou mexer, mouse, vou cara. O Lula tá falando dos mandados anteriores dele. E outra coisa, o superávit do PT, isso é outra coisa importante de deixar claro. Todo esquerdista, quando ele vai falar com você, que ele vai falar de PEC de teto, porque a PEC de teto, vamos lembrar, pessoal, 2016, governo Temer. A PEC do teto não era necessária. Porque vocês falam tanto em superávit, mas o Brasil teve, se não me engano, tá? Se não me engano, depois você pega o número, 12 ou 13 anos seguidos de superávit. Meu amigo, só que, escuta só, o superávit por si só não significa que o país está no rumo certo. Por quê? Porque se você está tendo superávit por causa de um motivo que vai embora, e você está tendo um aumento nas contas públicas com uma razão que não vai embora, que vai continuar, que vai permanecer, você está condenando o teu futuro. Que foi justamente isso que o Brasil fez. Quando teve o boom dos commodities, vamos lembrar, o que o Brasil sempre foi? Um exportador de commodity. Sabe o que é commodity? Lembra do seguinte negócio. Commodity significa comum, né? Mais um modo de falar. O que tem valor comum para o mundo? O petróleo tem valor comum para o mundo, a soja tem valor comum para o mundo, grãos, de uma forma geral, tem valor comum para o mundo. Então, o Brasil sempre foi um exportador de commodities. Quando deu o boom dos commodities, que aconteceu não por causa do Brasil, mas por causa do Oriente. Você teve a explosão demográfica, né, na China e na Índia e do desenvolvimento desses caras, né, quando a China, principalmente, começou a investir muito em habitação, começou a importar muito ferro, começou a crescer demais. O Brasil, por acaso, tinha os commodities que a China queria. Os Estados Unidos teve crescimento, comprava também do Brasil, e o Brasil se deu bem justamente no início dos primeiros governos do Lula. Isso significa que ele fez uma boa gestão? Não. Não. O Lula continuou endividando o país. Tá? E aí agora, em 2026, o cara começa a resposta do governo dele e fala, não, porque lá atrás... Pera lá, velho. Pera lá. Tá? Vamos lá? Dê like na live. vou ter a presidência da República. Você se esquece que eu deixei esse país crescendo 7,5% em 2010? Você se esquece que eu deixei esse país crescendo 7,5%? E quando eu votei, ele estava crescendo 1%. Ele só cresceu 3%, sabe, em 2023, 2024, 2025. Então, deixa eu te falar uma coisa. Na medida que você começa a crescer a economia, o PIB começa a cair com ela. A dívida começa a cair com relação à dívida. 80% de dívida, sabe? Um país, não é muito se você olhar para os Estados Unidos, Essa não é olhar uma para o Japão, preocupação. olha para a Pausa. Itália. Pausa. Isso é outra coisa também. Aprenda... Tem uma live minha. Eu passei ela hoje, inclusive, para Marcelo Brigadeiro pra ele assistir. Chama Como Refutar Comunistas. Escuta outra coisa aqui. As coisas isoladas, elas não significam nada. Taxa de desemprego isolada não significa nada. Aumento do PIB isoladamente não significa nada. Diminuição das contas públicas não significa nada. Superávit também não. Dívida também não. Dívida pública por si só
não significa que que o país está indo bem ou que o país está indo mal. Os motivos pelos quais você está aumentando dívida ou diminuindo dívida importam. Então, vou dar um exemplo pra você. Você tem uma empresa. Cara, eu fiz isso. Eu tinha uma empresa, eu tinha um estacionamento. E aí, meu irmão, um dia eu cheguei no estacionamento, o motorista das vans, que era o dono das vans, tava bebaço. Era tipo 2h30 da manhã, eu cheguei, o cara tava loucão. Eu tive que mandar um cara embora na hora. Só que ele era dono das 3 vans que fazia transporte no meu estacionamento, do dia pra noite, tá? Ele foi embora e levou as vans. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que correr no banco, com o nome do meu pai, porque eu não tinha crédito, pegar um crédito, ou seja, eu fiz uma dívida pra comprar van pro meu estacionamento voltar a operar. Eu fiz uma dívida. Do nada, eu fiz uma dívida de 400 mil reais. Eu tive que comprar 3 vans, né? Eu comprei da Transit na época, né? Comprei da Ford Transit, uma bosta, não comprei essa van. E aí eu comprei essas vans, fui lá e fui operar o estacionamento. Esta dívida por si só não diz nada. Agora, a dívida num contexto que eu precisava, que o estacionamento estava crescendo, é uma coisa boa. Para um país funciona mais ou menos assim. Se você está fazendo dívida porque de repente você está investindo em infraestrutura, beleza, meu. Pô, tô fazendo uma estrada de ferro que vai escoar grão, legal. Pô, tô fazendo uma reforma, uma ampliação num porto que vai ajudar as exportações e importações, beleza. Pô, tô fazendo dívida porque eu estou fazendo universidades que vão interligar o investimento que o Brasil está fazendo nessas mentes brilhantes que vão sair da universidade para a indústria nacional, beleza. O problema é que a gente faz dívida, cara, para coisas idiotas. E mais. Nos governos do PT, no governo da Dilma, presta bem atenção nisso que isso é muito importante. Ela feriu uma regra de ouro. O que é a regra de ouro? Você não pode fazer dívida para cobrir despesa recorrente. Ela fez isso. O governo brasileiro pegou o dinheiro do Banco do Brasil para cobrir despesa recorrente. Isso é crime. Então, entenda só, tudo que você vai falar, por mais que às vezes você fique tentado a falar da simplificação, vai na nuance, cara. Entenda o contexto. Isso serve para tudo. Ó, esses dias eu tava vendo, esses dias não, faz um tempo já eu tava lendo sobre hormônios e como o nosso cérebro funciona. E, novamente, os hormônios isoladamente não dizem respeito a nada. Tá, o ocitocina é o hormônio do amor, nem sempre. Depende do contexto, ela vira um hormônio de proteção e você começa a ter preconceito com pessoas diferentes de você. Pô, a testosterona é o hormônio da agressividade, nem tanto. Já fizeram experiências que mulheres sob o efeito do testosterona começam a tomar decisões mais justas e menos vingativas. Tudo depende do contexto, cara. No contexto em que nós estamos hoje, a dívida é uma tragédia. Por quê? Porque nós estamos com dívida, não porque a gente está ampliando, a gente está com dívida, a dívida está crescendo e o país não está crescendo. Mais do que isso, as nossas despesas recorrentes estão em alta. Então não é despesa de investimento, é despesa... Para você ficar parado, você está gastando cada vez mais. Entendeu? Vai lá, dá play. Sabe qual é a dívida dos Estados Unidos? 120% do PIB. Pausa. Beleza, fera. A dívida da China, tecnicamente, também é alta, né? Tudo bem que eles se endividam com bancos deles ali, tá? Os Estados Unidos têm dívida, ok. O problema é que a questão é que os Estados Unidos se endividam para crescer, tá? Quer ver um outro problema? Um país tem um problemaço? A nossa dívida, isso é outra diferença pra você entender. A dívida brasileira, ela não é pesada em dívida externa. Acredite se quiser, o nosso grande problema não é que o Brasil deve muito para países do resto do mundo. Não é isso. Nós devemos também, mas não é esse o grande problema. O problema do Brasil é a dívida interna. Nós devemos muito para outros brasileiros. Tanto que quando você pega a dívida interna, vamos lá, 30%, por volta de 30%, está na mão de banco. Por volta de 40% está na mão de renda familiar. Então são fundos de previdência, são pessoas que emprestam ou investem em títulos da dívida. Então, você está endividado com outros brasileiros. Se você fala, então vamos dar calote na dívida, você vai falir um monte de brasileiro. Entendeu? Vai lá, dá play. Milhões de dólares. Olha, o que é importante é o seguinte, uma dívida, sabe, uma parte dela é por conta da taxa de juros. Que vocês defenderam a vida inteira o Banco Central independente. Pausa. Mas é um vagabundo, cara. Esse cara é um vagabundo. Em primeiro lugar, é o seguinte, o seu vagabundo. Antes do Banco Central ser independente, no governo Bolsonaro, os juros brasileiros já eram gigantescos. E digo mais, um pouquinho antes do Banco Central, só um pouquinho antes do Banco Central se tornar independente, só um pouquinho. No governo Temer, quando ele colocou o PEC de teto e reforma trabalhista, o juro baixou para algo decente. Se não me engano, chegou a 7%, tá? Porque a sinalização foi positiva. Aí, você falou tanto o Banco Central independente. O Banco Central, quando baixou juros na marretada, que foi no governo Dilma, a gente teve a maior crise da história do real. Esse cara é um vagabundo, cara. Isso aqui é um vagabundo. Vocês defenderam tanto o Banco Central independente, por isso que o juro tá alto. Não, o juro tá alto porque o seu governo é uma merda. Porque o seu governo promove insegurança jurídica. Porque você só sabe gastar dinheiro com populismo. Você compra voto. Você é um ladrão. Entendeu? É por isso que o juro tá alto. Porque vocês não confiam no Brasil. Isso é outra coisa que você tem que pôr na tua cabeça. Presta atenção, presta atenção. Juro alto, por si só, não significa lucro do banco. Lucro do banco está ligado a spread bancário. A spread bancário, ou seja, a diferença do quê? O banco pega emprestado e ele empresta pra você. É aqui que tá o lucro do banco. Por que o juro é alto no Brasil? Porque ninguém confia nesta bomba. É por isso. O juro, presta atenção, é preço do dinheiro. E o dinheiro nada mais é do que a crença no futuro. Então, quando eu tenho um papel escrito R$10,
Ele só vale 10 reais porque todo mundo acredita que aquilo vale 10 reais. Porque senão aquilo é só um pedaço de papel. Se você pegar aquele, se você viajar no tempo, se for no Antigo Egito com uma nota de 10 reais, não vale nada, porque ninguém acredita que aquilo vale 10 reais. Então, o dinheiro nada mais é do que um sistema de crenças. Todo mundo acredita no valor daquela nota, daquele número que está no seu celular quando você entra no seu saldo bancário. Ou seja, os juros, eles são uma consequência direta do sistema de crença dos investidores no seu país. Se o seu país é um país confiável, o juro baixa. Se o seu país é um país bosta, o juro aumenta. Então é isso. É outra coisa que eu vou te deixar claro. Quando você fala de juro alto, presta muita atenção. Você está falando da taxa de juros para que o Banco do Brasil, o Banco Central, pegue dinheiro emprestado. Para que a taxa de juros para que os bancos, não só o Banco Central, peguem dinheiro emprestado. Quando você abre, dá um zoom na formulação de preços do juro, na hora que você for buscar o dinheiro no mercado, a maior parte desse dinheiro, isso é um relatório de 6 meses, esqueci agora o nome do relatório. A maior parte do custo desse dinheiro é custo de captação. Ou seja, é o quanto você tem que pagar pro cara te entregar o dinheiro. Se você chegar e falar assim, agora o juro não é mais 13, 14%, que é essa bosta, essa taxa que tá no Brasil. Nós vamos baixar ele pra 7%, porque eu quero. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai emprestar dinheiro, você fale no dia seguinte. Entendeu isso ou não? Vai lá. Só falando aqui, pessoal, não tem como aumentar mais o áudio. É, do o problema é do porque vídeo. É do vídeo e do Lula, que também já nem deve ter corda vocal mais. É, o problema é deste vídeo, tá? Não adianta aumentar. Aqui já Fala tá o inclusive máximo. dando o microfone aqui, vai lá. Califado Fernando Henrique Cardoso trocou 3 presidentes do Banco Central. Eu entrei e fiquei 2 anos com o presidente do Bolsonaro. Porque se você não fizer a pergunta completa, eu vou dizer pra você, a mim não preocupa a dívida pública. Eu vou dizer por quê. Eu herdei esse governo em janeiro de 2023 com déficit fiscal de 2,8%. Você sabe quanto que vai ser o orçamento desse ano? Superávit primário de 0,1%. Portanto, se tem alguém nesse Pausa. país Pausa. que tem responsabilidade... O seu vagabundo. Isso também por si só não diz nada. Você tem um superávit de 0,1% é um absurdo. É um absurdo de baixo. O Haddad prometeu superávit recorde no primeiro ano, entregou recorde de déficit. E eu digo mais ainda. Se você tá caindo, o dia que você dá uma subidinha não significa que você tá crescendo. Significa só que você parou de cair. É que as pessoas, elas não conseguem raciocinar isso. Se eu chegar pra você e falar assim, cara, perdi 10% do meu dinheiro, segunda-feira. Perdi mais 10% do meu dinheiro, terça-feira. Perdi 15% quarta-feira. Perdi mais 2% na quinta-feira. Pô, na sexta-feira, olha que legal. Eu parei de perder e ganhei 0,1%. Então, você não tá no lucro, velho. Você só parou de perder. Você só parou de perder por um momento. Tá? Vai lá, dá play. fiscal sou eu. E nem a trajetória da dívida o preocupa. Eu quero a trajetória de baixar a taxa de juros. Porque tem uma coisa que nós temos que entender, Renata. Aí, ó, tomou aguinha. Nós pegamos esse país numa situação, nós não tínhamos orçamento para governar. Você está lembrado da PEC da transição? A PEC da transição foi inclusive para pagar rombo deixado pelo outro governo. Deixou um rombo de 94 bilhões, sabe, de dívida com as pessoas que nós tivemos que pagar. Eu quero aproveitar esse Então deixa eu te falar uma coisa, Renata. Eu sinceramente, Renata, eu tenho uma coisa que eu digo sempre. Responsabilidade, eu aprendi com a dona Lindu. Ela juntava os filhos, pegava o dinheiro e falava, vocês não O podem... apelo à emoção no fim da conversa é impressionante, cara. Eu vou dizer uma coisa pra você lembrar. Em dezembro de 2008, por ocasião da crise do subprime nos Estados Unidos, o comércio entrou numa crise. Eu fui pra televisão, fiz um discurso de 8 minutos, convocando a sociedade brasileira a consumir. Porque era verdade que estava tendo desemprego, mas se ele não consumir, ia ter mais desemprego ainda. Consuma com responsabilidade. Se você consumir com responsabilidade, você vai poder pagar sua dívida e o país vai voltar a crescer. Foi o ano em que a classe C e D consumiram mais do que a classe A e B. Então, se tem uma coisa que baliza a minha vida, chama-se responsabilidade fiscal. E eu tenho uma equipe econômica que era do Haddad, que era do Guido, que agora é do Dario, com muita responsabilidade fiscal. Eu sei o que eu quero. Candidato, aproveitando então que o senhor acaba... ser candidato outra vez. Pausa aqui. Bom, acabou. Deixa eu falar uma coisa. Dá uma diminuidinha na caixa. Em termos de oratória, tá? Em termos de oratória, o Lula foi bem, tá? O Lula foi bem. O cara tá com sei lá que idade, né? Sendo apertado. Ele é um ladrão, né? E o cara foi relativamente bem. Em termos de oratória. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele sabe que é fácil enganar as pessoas. Porque, falando sério, imagina que você é um ladrão. Teu governo tá esse desastre. Você senta na frente da Renata Vasconcelos, do César Tralli, eles te mandam essa bomba e você sai desse jeito. Fala firme e depois no final ainda faz um apelo à emoção. Que coisa é isso? Que coisa é isso? Só uma coisa, põe na tela aí. Os caras falam o seguinte: Lula estava usando anotações sabatina da Globo que não foi permitido para outros candidatos. Eu não sei se isso foi permitido durante. Não sei se a consulta era permitida antes e aí depois na hora da sabatina tira ou não. Volta na outra. No outro vídeo, você fala? Deixa eu só. Tá aí ou você fechou? Fechei, mas eu abro. Não, ou então põe outro do Lula.
Acabou? Só tinha aquele Não, do Lula? tem mais, peraí. Porque a gente, volta no... a gente tem que ver se durante a fala dele o papel tá lá. Eu acho que a Globo não cometeria esse vacilo. Seria uma coisa muito, muito, muito ridícula eles deixarem só o Lula, né, ter papel, né? Enfim, vamos lá. E nunca reconheceu que comprou uma mentira. Candidato, E é o difícil jornalismo pedir- da Globo cumpriu a é sua difícil obrigação de pedir desculpa, noticiar é os difícil fatos pedir desculpa. durante É essa difícil pedir desculpa. A imprensa brasileira sabe que ela produziu um monstro mentiroso chamado Moro, chamado Delayol. Fala aqui, chamado quem? Moro e Daniel. Não, isso não foi a imprensa, Lula. Deixa eu te falar uma coisa. O Moro, mesmo que a imprensa não cobrisse o caso da forma que cobriu, o Moro foi o juiz que julgou, em primeira instância, o caso do ex-presidente, o caso de corrupção de um ex-presidente. Isso não tinha como ser pequeno. Isso não tinha como ser pequeno. Tá? Não era mentira. Você é um vagabundo, você é um ladrão, o triplex é seu, o sítio é seu. Você é um ladrão, cara. Né? Vai lá, dá play. Mentiroso contra mim. Não esqueça. Agora, eu me dispus. Candidato, em relação a essa... Me dispus a ir pra Candidato, cadeia. Me dispus a ir pra cadeia. o senhor falou do Pra poder PowerPoint, votar ser eu só presidente quero da dizer ao senhor, por favor, em relação a essa questão do PowerPoint, nossos princípios editoriais, nós fizemos a devida retratação sobre esse assunto, então eu peço que a gente siga com a entrevista, ainda sobre esse assunto tão importante para o Brasil. E nunca Pausa. reconheceu. Nossa, o César Tralli mandou mal demais. Ali foi pautado pelo Lula. Vocês compraram o Moro. Sobre o PowerPoint, ele fez a devida retratação. Isso aí com certeza veio no ponto. Né? Fala que você fez a retratação. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Como é que você fala um negócio desse, cara? Como é que você dá uma razão dessa pro Lula, cara? Nossa senhora, que coisa horrorosa, velho. Vamos lá? Próxima. Vou voltar aqui. Próximo. Não tem mais? Não, tem. Aqui tá fora de ordem. Aqui. Não, aquele do Renan tá fora de ordem. Só Ah, aquele. tá. Vai lá. Vamos ver um minutinho de Lula aí, vamos ver o que ele tá falando. 24 anos, então, 17 foram Muito do que pouquinho. com o PT na presidência. O senhor está no terceiro mandato, são 12 anos na cadeira de presidente. Na sua avaliação, candidato, por que, nesses mais de 20 anos, o crime organizado se espalhou pelo Bela Brasil? Eu preciso pergunta. ouvi-lo É sobre isso. importante que a gente contribua a formar as pessoas que estão nos assistindo. Na Constituição de 88, a Constituição aprovou que a segurança pública era da responsabilidade do Estado. Pausa. Mas que vagabundo. Que vagabundo. Cara, que vagabundo. O cara é presidente do Brasil. Não, responsabilidade do Estado. Eu vou te falar uma coisa. Se a Renata tivesse afiado, então, eu não sei se ela fazia isso. Só pra eu falar. Ué, e nos estados dominados, e nos estados governados pelo PT, que o crime organizado cresceu recorde? Por exemplo, na Bahia. Por exemplo, no Ceará. E aí? Isso é um vagabundo, não é? Aí eu pergunto pra você, meu irmão. Você quer votar num presidente que, quando perguntado sobre o crime organizado, não, isso é responsabilidade do Estado? É esse cara que você quer votar? Você quer meter um 13 pra falar, não, isso é responsabilidade do governador. Puta que pariu, mano. O crime organizado não cresceu num estado e diminuiu no outro. O crime organizado cresceu no Brasil inteiro. Por quê? Porque a legislação penal é uma bosta. Entendeu? Que é outra anomalia da Constituição de 88. A lei penal é federal. A execução e o gerenciamento das polícias é estadual. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Você tem uma polícia, você tem um governador que vão fazer o papel do executivo naquele estado. Só que as leis que balizam aquilo são da esfera federal. Não faz sentido. Quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, por que Nova York conseguiu, de um dos lugares mais perigosos das Américas, se tornar um lugar seguro? Por quê? Porque Nova York teve autonomia penal. Os caras puderam mudar o que eles precisavam mudar na legislação penal. Tá? Vamos lá. A sociedade civil estava cansada dos militares terem ingerência na política estaduais. E nós, então, a pedido de todos os progressistas da Constituinte, demos para o Estado. O governo federal ficou com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Penal. Eu estou discutido no Congresso Nacional, foi colocado para votar agora. Por isso que eu almocei com o Columbre e com o Hugo Mota, votar a PEC da Segurança Pública, porque a hora que for aprovar a PEC da Segurança Pública, eu crio o Ministério da Segurança Pública. Por que eu vou criar o Ministério? Porque primeiro eu quero estabelecer qual é a participação de cada ente federado da segurança pública. Qual vai ser o papel da União, qual vai ser o papel do Estado e qual vai ser o papel do município. Cara, presidente, velho. Dá pra acreditar que em 2026 esta bosta é presidente? Cara, como é que pode você olhar pra esse cara e falar, esse cara é o presidente do meu país? Como é que pode isso, velho? Como é que pode? Às vezes, cara, eu vou te falar, cara, às vezes dá vontade de falar assim, isso aqui não tem jeito não, mano. Vamos embora daqui, vamos embora dessa bosta. Esse cara é presidente da República do Brasil, cara. Só uma coisa, chegamos ao meio-dia e temos 8.300 pessoas ao vivo. Meus parabéns, cara. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Dê like, nós temos só 3.000 likes, cara. Eu preciso de like na live agora, tem 5.000 likes voando. Dê like na live. Eu vou te falar outra coisa. Você está vendo deste lado aqui, ó, um QR Code, que é o QR Code da Valete, ó. Clica aqui e não seja um desinformado. Seja uma pessoa que vai se informar, vai ver os relatórios, vai ver os vídeos, vai ver tudo que sai no Valete Plus. Eu preciso que você esteja engajado aqui, ó. Cara, o preço é ridículo, é R$1 por dia, irmão. Há anos a gente cobra R$1 por dia.
Você tá vendo a live que nós estamos fazendo hoje? Você vê a live que a gente fez? A gente não merece R$1, mano. R$1. Se não tivesse nada, se fosse só o QR Code pra você ajudar, você já tinha que entrar. Só que além disso, você ainda vai entrar no aplicativo e mais do que isso, você ainda vai receber presente. Como eu não sei, a gente vai inventar aqui uma revista Valete, alguma coisa, você ainda vai receber o presente na tua casa. Então clica aqui, ó, entra no Valete Plus, tá? Vamos lá? Põe o resto. Vai lá. Que essa lobista Roberta Luxinger afirma que o senhor teria oferecido um cargo a ela e que o senhor teria dito para ela, escolhe onde você Não quer foi ficar. isso. Eu pergunto ao senhor se isso aconteceu e se Foi o senhor já recebeu essa empresária no Não, só palácio. faltou ela dizer o seguinte, que eu ofereci para ela o Ministério da Defesa, o Comando da Marinha, da Aeronáutica, trabalho aqui. É de uma imbecilidade. Isso aconteceu. Eu não conheço essa moça. Mentira. Nunca vi essa moça na minha vida. Mentira. Nunca conversei com essa moça. Vai agora no Google. Ela Vai agora no Google. Agora. Agora. Escreve assim. Lula, Roberta Luxinger. Põe na tela. Tem mais de uma, tem várias. Olha isso. Olha isso. Mano, o cara mente de um jeito... Assim, desculpa, cara. Eu não consigo ser fofo aqui. Eu não consigo ser educadinho. Se você vota no Lula, você é um merda. Você é um burro do caralho. Você entendeu ou não? Você me desculpa falar palavrão aqui. O cara mente de um jeito tão retardado que se você vota nesse cara, não tem mais desculpa pra você se fuder na sua vida, cara. Você entendeu? E essa mulher aqui envolvida em um monte de escândalo de corrupção, ela pagou. Isso não é. Eu acho que alguém viu, que alguém disse, que o outro falou. Não, ela pagou, tá? Hotel do filho do Lula, tá? Na Noruega, que era o diário de R$6.000, num lugar super exclusivo ali. Aí, não, nem conheço, tem um monte de foto deles em ocasiões diferentes, cara. Olha, são várias, cara, são várias. Em vários momentos. Ela tá ali com o Lula em vários, com camiseta do Lula, com boné do MST, fazendo Lzinho, com a Janja em evento. Pelo amor de Deus, cara! Pô, você não acorda, mano? Você não acorda? Não, que eu sou mais inteligente que essa direita. Eu sou mais inteligentinho. Eu sou mais inteligentinho do que você. Eu não sou fascistinha. Eu não sou burrinho. Eu não sou essa direita escrota. Você é um burro. Você é um burro. Porque você ajuda um ladrão a enganar Pelego. Porque o Pelego, ele vê isso daí. Ele nem sabe quem é Roberta Luxinger. Ele dane-se, velho. Ele tá preocupado com outra coisa. Ele tá preocupado em ganhar um vale-gás. Ele tá preocupado em ganhar algum auxílio de merda, alguma coisa. Agora você, mano. Você que é artistinha, você que é professor, você tecnicamente, você é melhor que os outros. Aí sabe que esse cara... Eu vou explicar pra você como é que funciona a mente, tá? De um mau caráter desse. Esse cara justifica a mentira como ferramenta, como meio de justiça social perante um inimigo chamado direita fascista. Você entendeu? O cara ele não pode descer ao nível de burrice de uma pessoa que... Bom, o Lula falou que não conhece Roberta Luxinger, tá? Mas tem um monte de foto. Então eu não posso ser burro, igual o Pelego, que eu falo, não, ele não conhece, porque tem foto. Eu sou mais inteligente, eu sou melhor que esse cara. Como que funciona a mente desse cara? Este cara justifica a mentira. Não, tudo bem o Lula mentir. O Lula está mentindo porque, na verdade, existe um plano maior. O cara se apoia na ideologia. Um plano maior para salvar as pessoas, né, da direita fascista, nazista, não sei o que lá. Então, tudo bem ele contar essa mentirinha. Cara, quando você lê Crime e Castigo, né, quando você lê Dostoiévski, né, vou até contar o seguinte, cara. Dostoiévski, ele era um cara que ele passou por diversos problemas pessoais na vida dele, né? Ele bebia pra caramba, ele era viciado em jogo, etc, etc. E o Dostoiévski, cara, ele entendia, depois de tudo isso que ele passou, ele entendeu que o ateísmo era um dos maiores males da humanidade. Porque, segundo ele, se você não tinha uma religião, você não tinha arcabouço moral, você não tinha onde se apoiar na moralidade. Não existia por que você ser uma pessoa boa se você não fosse uma pessoa teísta, se você não fosse uma pessoa crente em alguma força metafísica de justiça divina. E aí ele escreveu um livro chamado Crime e Castigo, que talvez seja um dos romances mais importantes, né, do mundo. Nesse romance, você vai acompanhar como é mesmo o nome dele? Raskolnikov, né, fazendo reflexões. E eu não, assim, gente, eu não vou dar spoiler. Ele tá dando spoiler de um livro clássico, pelo amor de Deus, né? E o livro começa com isso, todo mundo sabe que começa com isso. Ele mata uma pessoa, e quando ele vai matar essa pessoa, que ele fez um cálculo. Eu preciso matar essa pessoa. Por quê? Porque eu matar essa pessoa vai trazer um bem para o mundo. É um cálculo que ele faz. Mas matar alguém é algo imoral. Mas ele faz uma conta, ele racionaliza. Mas matar alguém é algo imoral, mas eu vou fazer um bem para o mundo. Então, tecnicamente, eu estou sendo bom. Ele vai lá e mata essa pessoa. No meio do caminho, dá um problema. E ele tem que matar uma segunda pessoa que, tecnicamente, ele não tinha calculado que era uma coisa má de se fazer, certo? E aí ele vai lá e mata essa segunda pessoa. E aí, ele fica fisicamente doente e mentalmente doente, porque ele não consegue lidar com o fato tanto da moralidade do que ele fez inexistir, porque não foi moral ele matar duas pessoas, quanto da consequência prática de eventualmente ele ser pego e ser preso, envergonhar a família, etc, etc. Então, o que eu tô dizendo pra você? O cara que hoje vota no Lula, isso aqui não é extrapolação, cara. Desculpa, isso não é extrapolação. Ele, em alguma medida, ele é o Raskolnikov.
Porque ele tem que ver o Lula mentir descaradamente. Não é aquela mentira que não existem nuances, tem uma interpretação. Não, cara, é uma mentira assim, muito nítida. Tipo, eu não estou com terno preto, eu estou de camiseta amarela da seleção. É uma coisa muito, muito primária. Então ele tem que justificar a mentira, dizendo que na verdade isso faz parte de um grande plano moral para salvar as pessoas de outra coisa que é ainda pior. Entendeu? Então, toda vez que você encontrar um vagabundo que vota no Lula, saiba você, ou esse cara é profundamente imbecil, ou esse cara é profundamente imbecil. Esse cara, assim, ele não consegue raciocinar. E no Brasil, você sabe que tem muita gente assim. A gente reagiu, acho que foi ontem, ou anteontem na live, uma mulher lá na fila do cuscuz, falando, aqui é Lula. Aqui é Lula. Ou, essa é uma pessoa essencialmente má. Porque isso é outra coisa também. A maldade, ela não vem só da vontade de fazer maldade. Quero prejudicar os outros. A maldade, ela vem de diversas formas. Uma das formas de você ser uma pessoa má é você fazer o mal fazendo uma conta que, na verdade, você está sendo bom. É o Raskolnikov. Eu vou matar uma pessoa, mas, na verdade, eu estou sendo bom. A outra forma de você ser mal é você ser omisso. Eu estou vendo uma maldade, mas não é meu papel também ir lá e resolver essa maldade. Então deixa acontecer. Deixa eu capaz. Existem várias formas. Outra forma de você ser mal é você ser burro. Você ser burro. Hoje, quem vota no Lula está cometendo uma maldade com as próximas gerações. Muitas vezes essa maldade vem por conta da sua burrice. Tá? Então, quando você encontrar alguém que vota no PT, não tem outra opção. Ou essa pessoa é burra, ou essa pessoa é má. É isso. Ou essa pessoa, ela não consegue, ser moral o suficiente para entender que votar nesse desgraçado mentiroso é uma coisa má. Vamos continuar. É o seguinte, malandro, sabe, é igual em qualquer lugar do mundo. Conversas por telefone, eu estou acompanhando. O caso mais grave do que esse é o do Banco Master, que está silenciado. Pausa. Que o teu partido está diretamente envolvido. Que o teu partido está diretamente envolvido. O escândalo do Banco Master começou na Bahia, sob o governo do PT. Gente, vamos lembrar o seguinte. Como é que começa o escândalo do governo do Banco Master? O Banco Master, o Vorcaro compra o Máxima, fala, vamos vender crédito podre. Como que eu faço pra vender em massa? Não adianta eu pegar o telefone e ficar ligando. Oi, tudo bem? Quer comprar um crédito? Não. Vamos onde tem muito dinheiro de uma vez. Vamos nos fundos de previdência. Os fundos de previdência dependem de um governador. Você troca uma ideia com o governador, dá uma propina pra ele. Meu irmão, você pegou um rio de coisas e jogou no teu barco. Próxima. Tem ele falando do Lulinha também, viu? Tem que ter esse trecho aí. Isso aí eu vi um Reels do Pedro, inclusive, falando disso. Boa noite. E o dia terminou assim. Deixa eu ver aqui o que é isso aí. Outra mensagem obtida pela Polícia Federal que diz que essa lobista Roberta Luxinger afirma que o senhor teria oferecido um cargo a ela e dito isso, que o senhor teria dito para ela, escolha onde você quer ficar. Eu pergunto ao senhor se isso aconteceu e se o senhor já recebeu esse empresário no palácio. Isso aconteceu? Eu não conheço essa moça. Nunca vi essa moça na minha vida. Olha lá. Pausa essa moça. É o que eu tô falando, cara. Qualquer pessoa com um pingo de raciocínio, é só colocar no Google. Caralho, ele nem conhece a mulher. Tive aqui, Lula e Roberto. Porque o escândalo, não diz que o Lula teve uma relaçãozinha. Não, cara, uma coisa muito direta. As mensagens vazadas da Roberta Luxinger mostram, assim, uma intimidade na hora de tratar com o Lula, com o filho do Lula, que é sócio dela, cara. Tipo, é sócio do teu filho, mano. Entendeu? É sócio do teu filho. É foda. Tem ele falando do Lulinha? Cara, vão bater 10 mil pessoas ao vivo, cara. Estão com 9.6. Tem 5 mil likes, velho. Tem metade dos likes aí voando, velho. Ô, Ramel, põe na tela. Faz o seguinte, vai no Instagram. Que tem eu acho que o Pedro soltou um vídeo disso. Eu sei que ele mandou aceitar o collab. Nem vi, eu só aceitei o collab. Que era o do Pedro Deirô. Aí, ó. Pedro Deirô. Desce aí. Esse aí, põe aí na tela. Deixa eu ver. Não, o outro. Isso. Vai lá, dá play. Tira os RTs. Isso. Som, play. A Roberta Luxinger afirma que o senhor teria oferecido um cargo a ela. E se o senhor já recebeu esse empresário no palácio? Ele faz uma pesquisa no Google, não é isso? Nunca vi essa moça na minha vida. Não, chão. Olha lá. Ela nunca esteve próximo. Pelo amor de Deus, cara. Se o Fábio cometeu qualquer ilícito, ele terá que pagar como qualquer cidadão brasileiro que cometeu. Eu não vou afastar delegado da Polícia Federal. A direção-geral da PF trocou o responsável pelo caso. Quem sai é o delegado que apurou desvios em aposentadorias e pensões e também a suspeita de envolvimento do filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luiz. Pausa aqui. Aí vai ficar... Deixa eu ver só ver o finalzinho. Foi usando. Eu fui acusado de ter um apartamento que eu não tinha. Eu fui acusado de ter uma chácara que eu não tinha. E só foi provada a inocência quando o processo foi anulado. Pausa. Vamos lá. O lance é o seguinte, meu amigo. Você
tem mentira que é mais rápida, né? De você desmentir, né? Tipo assim, não conheço o Roberto Singer. Vai no Google, tá lá. E tem mentiras que são um pouquinho... Não é que você fala, puta, dá um puta trabalho. Não. Algumas são só um pouquinho trabalhosas. É só você pesquisar. O Lula tá falando que não vai interferir em nada pra salvar o filho. Ele trocou o delegado que tava investigando o filho dele. Que é a mesma coisa que o Jair Bolsonaro fez mais de 20 vezes. Você entende como essa corja bolsopetista é igual? Até trocar delegado... Porque eu vou te falar uma coisa também. O Lula, quando o PT foi investigado, tal, Lava Jato, não sei o que lá, o que eles falavam pra justificar os escândalos de corrupção que estavam saindo na imprensa? A Polícia Federal nunca teve tanta autonomia. Pode tirar esse vídeo. A Polícia Federal nunca teve tanta autonomia. Nunca antes na história desse país se investigou tanto. Beleza, porque eles não tinham nem coragem de mexer. Não, mexer na Polícia Federal é muito feio. Chegou o Jair Bolsonaro. A galera começou a investigar o filho dele. O Bolsonaro mexeu na Polícia Federal, abriu a porteira, irmão. O PT nunca tinha feito isso até agora. O PT nunca tinha indicado um PGR fora da lista tríplice, indicou agora por conta que o Bolsonaro fez antes. Nunca tinha mexido na Polícia Federal, fez agora porque o Bolsonaro fez antes. E nunca tinha antes feito indicações para o STF tão danosas, tão claramente danosas às promessas de campanha. Ele fez porque o Jair Bolsonaro fez antes, mano. É o ciclo completo de impunidade dos poderosos. Você põe um PGR teu amigo fora da lista tríplice, você troca eventuais delegados que investigaram pessoas que você gosta, e você vai lá na instância jurídica, que é quem vai julgar, e põe teus amigos no STF. Acabou, velho. Você tá blindadão. Você tá blindadão. O que mais você precisa? O que mais você precisa? Cara, roubei dinheiro pra caralho. O delegado, se mexer comigo, alguém troca. O PGR, que é quem vai me indiciar, é meu brother, não vai me indiciar. E se eu for julgado, o juiz é meu brother também. Aí tá de boa, mano. E você vai continuar votando nesses merdas. Vai, deixa eu ver isso daí, privatização, põe na tela. Vamos lá, ó, a gente tem 10 mil pessoas assistindo e tem like voando. Como assim, cara? Dê o like na live. Mas já teve mais de 1000 likes agora. Então vamos lá, pessoal. Dê mais like, vai lá. Ó, e teve venda aqui também do Valete. Só que eu não consegui colocar o contador aqui ainda, mas vai ter. Então já tem gente entrando. Não que deixe bom. Entrar hoje mesmo. Vai lá, então, dá play. O senhor considera vender os Correios? Deixa eu lhe falar uma coisa, tá? Você já era nascido em 1985. Desde 85, o Correio Brasileiro vive em crise e alguém quer privatizar o Correio. Pausa. O Correio é uma empresa muito... Vou te falar uma coisa, cara. Você vê que em termos de oratória ele tá bem. Ele minimiza o fato do Correio viver em crise. O Correio tá em crise desde 1985. E agora quer privatizar o Correio. Tá. Enquanto você paga isso com uma coisa, tipo um botão mágico que você aperta chamado dinheiro público, pau. Por que eu falo de crise de Correio? Então eu vou explicar um negócio pra você. Que isso aqui é aquele tipo de mentira que essa é um pouco distante. Esse é um pouco difícil de você desmentir. Quando você vai comprar um Kwid, uma bosta, um lixo de um carro chamado Renault Kwid, você paga lá os seus 80 mil reais. Sabe por quê? Porque metade do carro é imposto. Tá? Você compra um carro pra você, um carro pro governo. Este carro que você compra pro governo, você tem que fazer isso por conta de coisas como essa. Por conta de prejuízos do Correio. E vou dizer mais. Qual que é a grande desculpa dos esquerdistas pra manter o Correio estatal? Não, o Correio Estatal, vou te explicar. O Correio Estatal, ele é bom porque, na verdade, tem trechos que são deficitários. Então tem trecho que você ganha lucro, tem trecho que só vai se for empresa do Estado, porque senão, nenhum privado quer fazer. É simples, meu querido. Você vai fazer a concessão de trechos que combinem déficit com superávit. Então é o seguinte, meu irmão, você quer pegar, vou dar um exemplo, você quer pegar a região metropolitana de Recife, que é uma região que dá lucro, tem asfalto, tem tudo pra você levar carta, tem gente pra caramba, legal. Então você vai pegar esse trecho junto com o interior do estado aqui onde dá prejuízo. E aí você vai fazer uma concessão e você vai fazer um leilão dessa concessão. É isso. É isso. Pô, eu quero pegar aqui a capital do Amapá. Eu quero pegar aqui, sei lá, a região ali de Belém do Pará, capital do Pará. Quero pegar a região de Manaus, capital. Beleza, você vai pegar isso aqui. Só que você tem que pegar também, sei lá, a ilha de Marajó na parte de trás. Onde quase não chega a carta. Você tem que pegar também a região aqui fora da Zona Franca de Manaus. E você vai fazendo concessões, meu irmão. Agora eu vou te contar uma coisa. Sabe por que o Lula não quer privatizar Correio? Porque um dos maiores escândalos da história do Brasil vem dos fundos de previdência, justamente dos Correios. Você sabia disso? Eu vou contar que hoje, a gente tem um escritório num prédio que o aluguel é barato por causa desta bosta desse escândalo. Vou contar uma história pra você. Um dia, uma construtora construiu 5 edifícios num condomínio. Ela pegou... Isso é outro absurdo, assim, isso é outro absurdo ridículo, tá? Vou contar 2 absurdos. Começar por um mais leve. Eles cercaram um terreno. Falaram, vou construir um condomínio aqui. Eles pegaram e construíram um puta terreno da hora. Fizeram um muro bonito e começaram a construir ali, construíram 5 prédios. Beleza. Em 2024, então esse prédio, se não me engano, entregou no ano 2000, se não me engano. Mais de 20 anos se passaram. Um dia, chegam pra esse condomínio e falam, deixa eu falar uma coisa. Parte deste condomínio que você cercou e fez, você não podia fazer. Porque era um terreno público que não podia. Então faz o seguinte, você vai reduzir o seu muro. Então imagina que você tinha um muro aqui. Você vai passar o seu muro pra cá. Essa parte aqui é pública. Beleza. Tá tudo certo. Esta parte aqui
Era uma mata bonita que estava sendo preservada pelo condomínio. Reduziu-se o muro, deixou-se a mata para o público cuidar. Sabe o que aconteceu? Depredou-se. Então, basicamente foi o seguinte, os caras cercaram, fizeram os prédios e preservaram uma área muito bonita de mata. Aí chegou o poder público e falou, não, isso aqui tá errado. Volta o muro, porque isso aqui tem que ficar público. Beleza, voltou o muro, depredaram. É isso, o Brasil é isso, velho. O Brasil é isso. Outra história desse mesmo condomínio. O cara construiu 5 edifícios, dos quais 3 foram vendidos para os fundos de previdência do Correio. O Correio foi lá e simplesmente vendeu o fundo de previdência. Comprou esses prédios. Estourou o escândalo até esqueci agora o nome do fundo de previdência dos Correios. Estourou o escândalo. O que aconteceu? Chegaram nesses condomínios que estão prontos e falaram, ninguém pode usar, deu um problema de documentação. Eu juro pra você, um dia eu vou filmar isso pra vocês verem. O nosso escritório hoje, são 5 condomínios, 5 edifícios. 2 estão habitados. 2 estão habitados, tá? Outros 3 estão vazios. Faz 20 anos, mais de 20 anos, que você tem 3 edifícios completos, lindos, com vidro espelhado, elevador, estacionamento, mármore, vazios, 100% vazios. Aí sabe o que acontece? Tinha um restaurante, eles previram uma área de restaurante ali no condomínio. Simplesmente não tem restaurante, porque todo mundo que tenta fale. Porque o negócio era pra ter 5 prédios, só que só tem 2. Por causa desta bosta. Aí vai este merda na TV e ironiza. Ah, meu, a coisa tá em crise aí desde 1985 também, meu. Você tá preocupado, cara? Porra! Eu tô, porque eu vejo o resultado físico, tá? Da má gestão de vocês. Gostou do conteúdo? Fortaleça o canal, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Informação sem enrolação. Até a próxima!